Olá, o Trajetória já está no ar. Por aqui a gente segue a nossa série em homenagem aos jornalistas. Afinal, caros colegas, a pauta agora é vocês. E a nossa convidada de hoje, muito mais do que especial, é a jornalista com mais de 30 anos de carreira, Simone Donini, que já está aqui conosco. Simone, seja muito bem-vinda, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Além de conhecer a Simone como jornalista, eu também tive o privilégio e a honra de trabalhar contigo, né? Se afinal tu fostes minha editora de texto. Mas quero descobrir, tu que está acostumada a contar tantas histórias de outros personagens, de outras pessoas. Hoje a gente quer contar a tua história, Si. Por que ser jornalista? Por que ser jornalista? Olha, eu vou te dizer o seguinte, desde muito pequena, eu sempre adorei ler muito e eu tinha um fascínio por televisão. E telejornalismo mesmo, telejornal, programas de reportagem. Eu queria saber, por exemplo, que os livros não me contavam, que é o factual que a gente chama, né? E eu sempre gostei muito daquilo. E quando chegou na época do vestibular, isso lá em 1984, não tive muita dúvida, não. Eu quero ser jornalista. Aí cheguei para o meu pai e disse, olha, me inscrevi no vestibular de jornalismo. Ele falou, mas não tem nenhuma jornalista na família, como assim? E eu falei, não, mas vai ter a primeira, eu quero ser jornalista. E pensava assim, a minha meta era, eu quero ser jornalista de televisão. Na época eu achava assim, quero ser repórter, né? Eu via aqueles correspondentes internacionais, na década de 80, assim, fazendo matérias pelo mundo todo. Mas aí depois cheguei na faculdade, acho que na primeira cadeira de telejornalismo, a primeira experiência com câmera, pânico. Falei, nossa, eu não fui feita para isso, eu não gosto de câmera. Mas nunca tive dúvida. E quanto mais assim, eu fui entrando, fazendo as cadeiras, eu falei, nossa, esse é o meu mundo. É isso que eu quero para mim. Qual foi o principal desafio que tu encontrou ao longo da carreira? A Simone, ela tem são décadas de trabalho, né? Então tu passou ali por toda a transição ali da internet, o advento da internet, da tecnologia. Mas qual foi o principal desafio que hoje tu consegue ver com a visão mais ampla, tu consegue observar? Nossa, são tantos, mas assim, eu acho que assim, uma coisa que foi... Eu comecei na época da máquina de escrever, né, gente? Eu acho que é o que mais assustou, eu estou falando assim, lembrando assim, quando eu trabalhava na RBS TV, na minha primeira passagem, que a RBS TV ia ter a primeira redação informatizada. E começaram a chegar os computadores e nós começamos a fazer os cursos, né, para aprender. Aquilo era muito assustador. Eu falei, nossa, não vamos conseguir esse negócio. É muita coisa, é muito comando. Mal a gente sabia que aquilo ia transformar completamente o jeito que a gente trabalhava. Porque a gente trabalhava com máquina de escrever, carbono, para fazer lauda, sabe? É um mundo totalmente diferente. Totalmente. Eu sou uma privilegiada, porque eu peguei a TV analógica e eu peguei a TV digital. Eu fiz essa virada de chave. Como tudo que é novo, tudo assusta. Mas também é um baita desafio, porque você tem que aprender. Isso também te dá uma... Nossa, tu agrega coisa. Eu acho que foi o meu maior desafio. Se eu for pensar assim que realmente foi aquilo, nossa, meu Jesus, assim, vamos ter computadores, assim, sabe? Eu acho que foi. Esse é o grande desafio que eu imagino. Sim, tu sempre fizeste a edição de texto, como é que foram as tuas passagens, assim, onde é que tu trabalhou aqui? Eu comecei fazendo estágio em 1988 na RBS TV, mas estágio na programação. Eu era redatora de chamadas, os destaques dos programas durante a semana. Aí quando me formei, logo que me formei fui fazer um curso, seria um curso que não existe mais hoje na Zero Hora, o curso de jornalismo aplicado que se chamava. E eram 4 meses com os professores de Navarra, na Espanha. E aí depois, como se fosse uma espécie de um trabalho de conclusão, era fazer a cobertura eleitoral da primeira eleição de 1999, as primeiras eleições depois do fim da ditadura, né? E aí eu fui fazer a cobertura em Florianópolis, pelo Diário Catarinense, e quando retornei, recebi um convite da televisão para fazer férias no jornal, no antigo jornal da RBS, que é um jornal que não passava só aqui no Rio Grande do Sul, ele cobria o Jornal da Globo. O Jornal da Globo na época não passava aqui, passava o jornal da RBS. Eu fui para fazer férias,
foca total. Inclusive, quando você olha, a minha experiência em edição é edição de chamada, não é edição de reportagem. Não, mas vamos lá. Mas quer aprender? Nossa, quero aprender muito, né? E aí eu fui contratada. A pessoa com quem eu substituí acabou ficando em São Paulo. Me convidaram para fazer isso em 1990. E assim eu comecei a ser editora de texto. Aprendendo, descobrindo muita coisa. Porque é uma coisa, o que tu aprende na faculdade é uma Sim. coisa. Mas depois, quando tu chega no dia a dia, tem muitas que tu nem imagina. E eu fiquei fascinada por esse bastidor, que todo mundo acha, claro que é super legal, televisão é um trabalho de construção coletiva, né? Sim. E tem as pessoas que estão no vídeo, que estão vendo, e são super importantes, porque são elas que estão passando a informação. E é o que o telespectador fixa, né? Mas tem todo um trabalho por trás que as pessoas não imaginam. E que é muito importante. É isso mesmo, esse detalhe, porque aqui mesmo, por exemplo, vocês estão vendo eu e a Simone, mas por trás, aqui na nossa frente, tem muita gente fazendo acontecer. Nossos diretores de imagem, nossos cinegrafistas, operadores de câmera, nossos produtores, enfim, é uma equipe muito grande e muito extensa. E assim é na parte do jornalismo. Como eu falei logo no comecinho, eu tive o privilégio de trabalhar com a Simone. Lembro bem, né, se a gente 10 horas da noite, revisando um texto lá da praia para trazer um material para ser exibido no jornal do dia seguinte. Exatamente. Então é um trabalho coletivo. É coletivo, televisão é coletivo, passa pelo cinegrafista, pela pessoa que vai produzir a pauta, que vai ver quem vai ser, quem vai falar, questão logística, porque jornalismo também tem uma questão logística, às vezes não dá, vai chegar no horário, tem que remarcar a entrevista, estou no trânsito, estou presa, como é que a gente vai fazer? E isso é dia a dia. E é super fascinante, porque às vezes tu não imagina o trabalho que dá aquilo. Aí quando tu vê numa área a reportagem está pronta e tem retorno e ficou legal, é bem legal. Quantas pessoas colocaram a mão para fazer aquilo, Muitas né? pessoas, muitas. Assim, todo mundo deu a sua contribuição, suou a camisa, assim, depois a gente vibra junto, sabe? É muito legal. Eu sei que isso é uma vida de trabalho, né, Simone? Mas tem alguma cobertura, alguma reportagem que marcou, assim, a tua carreira, que tu lembra até hoje? Bom, algumas coberturas, claro, a Kiss, né? Embora eu estivesse no dia do incêndio, eu estava em férias ainda. O incêndio foi de sábado para domingo. Eu voltei a trabalhar numa sexta-feira da semana seguinte. Claro, muita coisa já rolando, mas voltar de férias e entrar naquele universo, um universo extremamente triste, extremamente pesado. A cobertura do acidente da TAM, da tragédia da TAM também foi outro. Quando o avião se teve as primeiras informações de que tinha um acidente lá em São Paulo, o RBS Notícias ainda estava no ar, então a gente não tinha muita, sabe, checando as informações ainda. E por último, agora, o mais recente, as enchentes do ano passado foram bem pesadas por tudo que a gente viu. Sim. E foram vários dias, estou retratando porque tinha que se mostrar aquele sofrimento. Então, assim, sabe, a gente também sofreu. Eu não tive água, sequer assim, a água não chegou na minha casa, mas me colocava naqueles depoimentos, naquelas pessoas que não tinham mais nada. E durante uma das matérias, reportagens que eu editei nessa tragédia climática, teve um dia que foi com a Gabriela Lerina, que a gente foi fazer, que era um casal que ele tinha um filho recém-nascido, e eles entregaram o filho numa banheira. Nossa. Lá em Canoas. E depois nós fomos reencontrar essa família aqui em um apartamento em Camaquã, que conseguiram acolher ela, contando, assim, aquele dia, assim, quando acabou a reportagem, eu chorei. Eu chorei de ver ela falando. Eu sou mãe, eu me coloquei no lugar dela, vendo um nenê, assim, água subindo, e tu quer salvar o teu filho, tu quer te salvar também, sabe? Bem eu acho que essa empatia, né, essa capacidade de um jornalista se colocar no lugar para transmitir a notícia, para tentar passar para as pessoas aquele sentimento que a nossa fonte tem, eu acho que é uma das principais características que o jornalista deve ter, né, Simone? Tem que ter. Tem que se colocar, tem que ter sensibilidade, sabe?
editor de texto, assim, às vezes eu sempre comentava, assim, porque tu que é repórter sabe bem. Quando o repórter chega na redação, ele às vezes chega na redação e diz, o material está rendendo, tem muita coisa, aí mas vamos discutir. Aí eu sempre dizia, assim, algumas reportagens, assim, calma, a gente tem que ter uma visão distanciada, a visão do editor, que é uma visão mais de lá de dentro, não esteve no local, não é que o editor não vá valorizar o que a Vanessa ou que qualquer outro repórter haga, mas às vezes a gente tem um pouco um distanciamento que às vezes nos permite ser mais criteriosos, não que o repórter não seja, mas às vezes já não é tudo isso, olha bem. Sim, é o apego às vezes que é a a gente emoção que tem, é o apego, né? Reportagem meio que filho, assim, da gente, texto é filho também, né? Eu lembro também, tu vai lembrar sempre, o meu trabalho como editora de texto é olhar, ver a ordem, se a informação está bem colocada, se a melhor entrevista realmente entrar naquele local. E eu sempre disse assim, olha, são só sugestões, eu não sou uma déspota, não. Porque eu sei, é o teu texto, é o teu trabalho, tu tá pensando, né? E às vezes posso ter uma visão diferente, eu não estive lá. E aí que é essa troca, a TV também é troca, é trabalho coletivo, é troca, é discussão, sabe? A gente sempre quer, o que além da paixão pelo jornalismo, a gente quer botar o melhor, a melhor informação, o melhor produto que tiver no ar, porque a gente sabe que a pessoa que está ligando a TV, ela acredita no que a gente está dizendo. E em tempo de fake news, o jornalismo profissional de apuração é super, super importante. E por isso que a gente tem que ter mais cuidado ainda. E uma coisa que a Simone sempre prezou muito pela qualidade e pela verdade da informação. A gente chegava na redação e ela, tem certeza disso? Tá, mas tu tem imagem disso? É uma sequência de perguntas que faziam a gente repensar o nosso texto e ver se realmente aquela informação importava, se era verídica, enfim. E o editor, ele tem essa capacidade de transformar a nossa matéria em notícia, né? Porque às vezes a gente chega só com um acumulado de informações e o editor vai lá e transforma numa notícia de fato. Né? Lembra que eu sempre digo, mas qual é a manchete? Os meus primeiros, porque eu também tive professores, né? Bons professores, eu comecei com 2 bons professores editores-chefes, que era a Lígia Tricot, que hoje está aposentada, o César Freitas, que hoje está em assessoria de imprensa na Critério, e eles sempre, eu lembro muito deles sempre perguntando para os repórteres, eu começando como editora de texto, eu queria observar muito o que eles faziam, e eles sempre diziam, qual que é a manchete? Qual é a notícia? Por onde é que qual é a grande informação? Por onde é que nós vamos puxar? Que isso é o que vai fazer a escalada do jornal, isso é que vai fazer a cabeça, o texto que o apresentador também vai ler. E eu nunca esqueci disso. Qual é a nossa grande informação? Porque tem várias informações, outras são, como eu digo, são periféricas, tu agrega, tu junta, algumas tu despreza, porque depois no conjunto de informações tu até acha que de repente elas são meio irrelevantes. Mas sempre, qual é a manchete? Ali tu, sabe, meio que tu te ordena, assim, sabe? Te orienta no teu trabalho. E o que manteve a tua motivação por tanto tempo, Simone? O que te mantinha acordando, feliz para trabalhar? O que manteve a tua paixão pelo jornalismo? É difícil dizer. Querer informar. Eu sempre gostei de me informar. E eu sei que tem muita gente que também gosta. E era isso, sabe? Eu gosto. Hoje não estou mais em televisão, faz pouco que eu saí. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu sei que vai chegar o horário lá, que eles vão ligar a televisão, tem uma série de pessoas que querem saber o que está acontecendo. E a gente que tem esse papel. Eu acho que é isso que me motivava, sabe? Sempre gostei, sempre gostei. Paixão mesmo, assim, sabe? E o que tu é grata pelo jornalismo, Simone? Sou grata pelas pessoas que conheci. Eu trabalhei com muitas, muitas pessoas. Nem sei quantas, nesses 35 anos de redação. Trabalhei com grandes profissionais. Fiz muitos amigos, assim, sabe? Isso, sabe? Essa é a gratidão que eu tenho de... Conheci muita gente bacana. Muita gente mesmo. Muita gente talentosa. Ver a gente evoluir, crescer, aprender. Tão apaixonado quanto eu sou, querer sempre aprender. Isso que... Muita gente aprendeu contigo também, muitas coisas, né, Simone?
Não sei. Como que é olhar para trás e ver? Tu tá vendo na tua frente, Simone, uma pessoa que aprendeu muita coisa contigo. Foi pouco tempo que a gente passou juntas trabalhando, mas eu aprendi muita coisa, que eu tenho certeza que eu vou levar para a vida. Mas como é olhar para trás e ver que ao longo desses 35 anos de carreira, tu formou excelentes profissionais, tu auxiliou excelentes profissionais? Sentimento de gratidão. Eu nunca, quando eu comecei como editora de texto, eu não sabia que depois eu ia me tornar editora-chefe, não era uma editora executiva, não eram objetivos, metas, as coisas foram acontecendo. E é legal, assim, de uma forma, eu nunca quis ser referência em nada. Eu queria ser uma boa profissional, eu queria ser uma boa jornalista e ajudar meus colegas. Eu sempre pensei assim, adorava poder ajudar, ver crescer, e ele diz, que legal, tu viu como ficou bom, ver que a matéria dele entrou em rede. Isso me deixava feliz, isso que me deixava. Então, assim, ver as pessoas crescerem, isso assim, realmente sempre gostei, sempre admirei ver assim, E hoje, quando eu vejo ex-colegas que estão na Globo News, estão na Globo, estão no SBT Nacional, estão na Bandeirantes, eu falei, nossa, que legal, sabe? Fico super feliz. Realizando sonhos, muitas vezes, né? Realizando sonhos, todo mundo tem sonhos, assim, sabe? E eu acho tão legal quando as pessoas conseguem, assim, sabe? Fico muito feliz mesmo. E ao longo da tua carreira, Simone, teve alguma dificuldade que quase te fez desistir? O que tu pensou nesse momento? O que te manteve firme? Não teve. Claro, sim, eu tenho 2 filhos hoje adultos, né? Aí, claro, quando tem filhos pequenos, aí tu tem as questões dos plantões, né? O outro trabalha no Natal, outro trabalha no Ano Novo. Eu não conseguia ir em todos os aniversários infantis que eles gostariam que eu fosse, porque geralmente é o aniversário em sábado, eu estava na TV, né? Mas desistir, não. Nunca foi uma opção? Não. Às vezes, tu até pensa assim, será se eu fosse para um veículo mais calmo, trabalhasse numa assessoria? Mas eu não me via trabalhando, sabe? Não me via, eu gostava daquela adrenalina, daquele... Pressão batendo forte, será que vai dar tempo, será que vai entrar? Porque as pessoas não têm noção, assim. Eu sempre digo, né, que eu só trabalhei em televisão, TV tem glamour, realmente tem, mas as pessoas não imaginam o trabalho que dá um telejornal. As pessoas não têm noção que muitas vezes o telejornal tá no ar e tem uma série de reportagens que nem prontas não estão. E tem uma pessoa lá que começa a ligar para a redação e a matéria tá pronta, dá para chamar agora, não dá, segura, manda para outro lugar, bota para outro. As pessoas não têm a menor noção do que é uma loucura. Eu sempre digo. A gente mata um leão quase todo dia, né? Não mata mais de um por edição de telejornal. É isso, tá ligado? E eu acho que esse volume de trabalho, essa importância que a gente tem que dar para o jornalista, foi isso que a gente buscou aqui nessa série, sabe, Simone? Muito mais do que homenagear os jornalistas, mas mostrar para todo mundo a importância que tem esse trabalho, esse papel que o jornalista desempenha na sociedade. Como é que tu observa isso? Qual que é a importância de um jornalista para ti, Simone? Para mim, no jornalista, a importância é realmente manter informado, a pessoa saber dos fatos da melhor forma, com cuidado. Teve uma pessoa que foi checar a informação, ouviu todos os lados, ponderou as informações, não saiu largando, sabe? Tem que ter critério. Jornalismo também é critério, sabe? É saber o que realmente é importante, não fazer sensacionalismo, né? Informar da melhor forma possível, da forma mais isenta possível, para a pessoa que está lá olhando fazer o seu julgamento, sabe? Não ser tendencioso. Eu acho que isso é jornalismo sério, comprometido, é isso, sabe? E para quem está começando agora na área da comunicação, escolheu o jornalismo, o que tu acha que é o principal que precisa saber? Qual é o principal conselho que você deixa, Simone? Bom, o jornalismo mudou muito, né? Desde quando eu comecei, hoje eu vejo tem que ter mais conhecimentos de coisas de internet, marketing até um pouco. Mas eu acho assim, jornalismo é sacerdócio. É uma profissão sacrificada, tem que ter vontade, tem que ter muita vontade. Assim, e ter noção do todo. Aí tu vai dizer, nossa, noção do todo. Não é saber tudo,
mas ter noção das coisas, porque tu tendo um pouco de noção de vários assuntos, tu consegue discernir melhor as coisas. E também é importante, um pouco de visão de passado. E portanto, vai implantar uma visão de passado, assim, é que tu tem um pouco de noção da história, do que foi, do que o país passou, das coisas que aconteceram, tu consegue compreender hoje também. E fazer comparações, sabe? Nossa, isso aqui é 30, sei lá, tu pega uma matéria, nossa, mas passaram uns 30 anos, não mudou nada. Só vai saber que não mudou nada se tiver um pouco de bagagem, que eu digo, né? E isso é leitura, é informação. Porque hoje a informação ela é muito mais. Tem tanta informação, mas também tem que ter cuidado da fonte que tu vai buscar informação, né? Porque a gente sabe que na internet tem de tudo, né? Tem que apurar isso. Que é a capacidade de discernimento. Eu acho que é importante isso, sabe? Tem um grande amigo meu, colega de profissão, que foi meu chefe, na verdade, o Bruno Vaik, que me disse uma vez que o jornalista, quando eu fazia estágio ainda na TV Fevale, que o jornalista ele é o único ser humano pago para explicar o que muitas vezes nem ele sabe. E eu acho que esse é o nosso papel, né, Simone? Pegar a informação e tentar transformar ela no mais acessível possível. Mais acessível. Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. Porque às vezes o assunto é complexo, quando a gente diz, ele é árido, às vezes ele é monótono, e aí tu fica, e eu sempre, quando eu ficava olhando o texto, e às vezes eu dizia, ficava lá e mudava, e tu sabe, e mudava de novo, porque eu sempre tinha essa preocupação, porque eu sou do tempo que televisão, hoje tu consegue ver os programas na internet, depois tu vai lá, tu volta, streaming, aquela coisa, mas não tinha, o jornal ia no ar, o outro viste a reportagem, outro não viste, era isso. E eu sempre pensava, a pessoa vai ouvir uma vez, ela precisa entender exatamente o que eu quero dizer. Porque ela vai ouvir uma vez, ela não tem a capacidade de voltar de novo. E isso eu levei para a vida. Então, eu já peguei a internet, eu sempre tive essa preocupação. Tem que ser claro. Tu precisa explicar. Porque informar, não é confundir, não é gerar dúvida, é informar, é esclarecer. Jornalismo é esclarecer, jornalismo é contar, jornalismo é revelar. É isso. E tem uma experiência de vida que tu passou ao longo da tua carreira, na tua vida pessoal, na tua jornada, Simone, que tu acha que todo jornalista deveria viver pelo menos uma vez na vida? Não sei te dizer. Sei lá, Vanessa, são tantas coisas que eu passei, não consigo nem me lembrar de tantas, assim, mas eu acho que quando ser desafiado é uma coisa que é... Desafio é uma coisa, né? Ser desafiada é uma coisa, assim, boa, sabe? Aprender. Molda a gente, né? Isso molda a gente, né? Molda, sabe? E ter capacidade de se adaptar. Isso eu falo porque, como eu já disse anteriormente, eu comecei numa televisão digital e comecei numa televisão analógica, fui para digital, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada. E tudo eu tive que reaprender. E aprender é super importante. E eu acabei... eu sempre acho que sempre tenho que aprender. Isso é o grande desafio, sabe? De ser profissional. Nossa, aquele cara tá chegando da universidade, chegou agora. Nossa, ele tem coisa para me ensinar. Ele vive coisas, ele fala de realidades que eu não sei ainda. Ele vai agregar para mim também, sabe? Todo mundo nos ensina, né? Todo mundo. E que bom que a gente tem essa noção de que pode aprender, né? Manter a cabeça aberta. É super importante. Tem que ter a cabeça aberta. Não pode achar que já aprendi tudo, já sei tudo, já fiz tudo. Não, a gente não fez nada. A gente tem sempre o que fazer, sempre o que fazer. E agora, tudo começa com um sonho, né, Simone? Quando tu começou no jornalismo, qual que era o teu sonho? O meu sonho era trabalhar em televisão. Era isso. Esse era o meu sonho. E eu consegui. Eu fiquei 35 anos em televisão, sabe? Esse era assim, me sinto super realizada, sabe? E continuo apaixonada por televisão. Sempre acho apaixonada por televisão. Acho que é um veículo importante. Outros veículos também são. O rádio é muito importante também, o jornal. Todos nós com as suas características. Hoje, jornal também é TV, rádio também é um pouco de televisão, né? Mas a TV, assim, sabe? O jeito... Eu sei que hoje essa atual geração até ela consome informação de uma outra forma, não nos canais tradicionais, de televisão aberta. Mas é isso, sabe?
era meu sonho, era trabalhar em televisão e eu consegui. E conseguiu realizar esse sonho, né? Mas hoje eu também quero que tu vá para casa, Simone, pensando na marca que tu deixou nas pessoas. Como que é para te ver esse legado que tu construiu? Porque tu construiu um legado dentro do telejornalismo, né? Tu inspirou muitas pessoas a trabalharem, tu inspirou muitas pessoas a desenvolverem o seu melhor trabalho. Tenho certeza que muitos repórteres, muitos jornalistas ainda hoje fazem e repetem os atos que tu ensinou para eles. Então, como é que vai ser hoje chegar em casa e relembrar de todas essas histórias que tu viveu? Vai ser com saudade, vai ter saudade, mas vai ter também felicidade, sabe? Felicidade. Nunca quis inspirar ninguém, mas que bom se conseguir. Que bom, realmente fico feliz por isso. Simone, muito obrigada por ter aberto a tua vida pra gente, ter compartilhado esses detalhes conosco. Fiquei muito feliz porque eu já te conhecia antes e agora te conheci um pouquinho mais. Foi muito bom poder ouvir e compartilhar um pouquinho dessa tua história com quem está aqui nos acompanhando. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, pela gentileza. Então deixa um recado para quem está nos assistindo, para a família. Para a família, agora eu tenho mais tempo para minha família, né? Faz 2 meses que eu me aposentei. Tenho mais tempo para meus filhos. Mas não deixo de ser jornalista. Continuo sempre acompanhando os noticiários e olhando TV como jornalista, porque não consigo fazer de outra forma. Simone, parabéns por essa carreira tão linda que tu construiu. Muito obrigada por ter me permitido, por um pouquinho tempo, fazer parte dela. Ah, capaz. Eu que fico muito honrada de ter te conhecido e a gente acabou ficando amiga, né? É verdade. Né? Pessoas que a gente leva para a vida, né? Que bom que a gente tem esse tipo de pessoa dentro do jornalismo. Então essa foi a Simone Donini, mais de 35 anos de carreira dentro do jornalismo. Foi muito bom poder ouvir a história dela e compartilhar com você que está aí nos assistindo cada detalhe da carreira que ela construiu na área do telejornalismo. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube. A nossa série ainda não acabou. Na semana que vem a gente tem uma nova trajetória para compartilhar com você. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima.